O Alfresco, você está no Canadá, não é isso? Eu estou em Ottawa, Antes de mais nada, não tem a menor necessidade de apresentar o Carlos Rocha para nenhum dos que aqui estão. Isso aqui nós estamos numa conversa cidadã. Carlos, que dispensa apresentações novamente, mas é um cara que a gente sabe que foi um empreendedor, é um empreendedor de muito sucesso, ajudou a formação da Fundação Casimiro Montenegro Filho, né? Liderou, na verdade. E acho que eu até me assustei, Carlos, desde 90 e tralalá que você está envolvido nessa coisa de voto eletrônico, primeira urna, etc. Então, eu não conheço no Brasil, pelo menos no meu reach, que não é tão gigante assim, mas, enfim, não tira nada do teu mérito, você é o cara que eu penso quando o assunto é eleição, votos à distância, coisas desse tipo, né? Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Na verdade, fico entusiasmado quando vejo uma pessoa como você dedicar aí nessa devolução, né, do que eu acho que todos nós temos de melhor, que é o cérebro, né, para a sociedade, olhando além da página 2. Né? Boa noite. Se quiser fazer um comentário de abertura aí a gente começa o bate-papo aqui. Excelente, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou, de fato, muito animado com esse projeto. Eu sou da turma 77, sou engenheiro, até hoje continuo sendo engenheiro. Esse projeto retomou o interesse, porque no ano passado um grupo de colegas da turma 64 criou a Associação Grita, e o Roberto Heinz, que é meu amigo, foi meu orientador de TG, da turma 70. Ele estava lá junto com o pessoal no começo, por conta dele estar em Curitiba. Ele me chamou, eu comecei a participar, nós começamos a conversar, e eu comecei a fazer comentários relativos ao sistema eleitoral. Eles me convidaram para fazer uma live, assim como vocês. Isso gerou uma discussão, isso depois gerou um think tank, por sugestão do Francisco Medeiros, que é colega nosso da turma 75. Ele tem muita experiência em projetos de consultoria na Comunidade Europeia. E nós, então, começamos um trabalho de estudo do sistema e que oportunidades de melhoria nós poderíamos trazer. Como eu liderei as equipes que realizaram o desenvolvimento do projeto e a outra equipe que fez a fabricação dos produtos, lá em 1995, depois 96, eu tenho bastante experiência no assunto e começamos a trabalhar no tema. Temos conversado com um universo grande de interlocutores, com vários parlamentares. A primeira apresentação que nós fizemos foi para o Tribunal Regional do Paraná, acho que foi em outubro do ano passado. Eles gostaram muito do assunto, nos apoiaram, nós fomos convergindo na proposta. Quando chegou em fevereiro, eles marcaram a primeira apresentação com o TSE. E aí nós fizemos uma apresentação, tinha várias pessoas lá, coordenado pelo juiz Sandro Vieira, que é assessor do presidente ministro Barroso. Mas eles não ouviram a gente. Nós fizemos uma segunda apresentação agora no final de junho. Essa reunião foi marcada a pedido da deputada Ângela Amin, e aí nós fizemos junto com amigos da Associação Nacional de Certificação Digital, que abraçou o nosso projeto. E aí o TSE nos recebeu muito bem, ouviu as nossas ponderações, mas não discute o assunto, não dá bola. E isso é um problema. Quer dizer, nós temos no Brasil, basicamente, dois problemas. O primeiro problema é a confusão entre o que é justiça eleitoral e o que é administração eleitoral. A justiça eleitoral, né, é toda aquela área de tribunais que tratam processos ligados ao tema eleitoral, desde partido, candidato, e até questionamentos nos aspectos eleitorais. Agora, a administração eleitoral é uma função completamente diferente, porque a administração eleitoral é uma operação de larga escala, logística, porque ela tem que administrar 500 mil sessões eleitorais, que estão mais ou menos em 5 mil zonas eleitorais, ordem de grandeza, e lá se vão 150 milhões de eleitores. E é uma operação complexa, operação logística, que tem como base sistemas de informação. Para isso, na minha opinião técnica, o presidente da administração eleitoral tem que ser um profissional do ramo. Ele não pode ser um magistrado. O ministro Barroso e outros presidentes, eles não têm qualquer qualificação técnica. Eles não fizeram curso de gestão, não entendem da técnica. E o que acontece quando eles estão
presidente do TSE. Eles são absolutamente reféns da opinião dos técnicos internos. Eles não ouvem técnicos externos, então a gente tem um problema. Porque na hora que o presidente do TSE vem e afirma com ênfase que o sistema é totalmente transparente e que a urna é completamente inviolável, ele não tem a menor ideia do que ele está falando, porque ele não tem qualificação, ele não é capaz de julgar. Um juiz de primeira instância, quando ele vai tratar um tema técnico, né, se você, de repente, faz uma casa na praia e do lado vem um sujeito e faz um buraco para construir a casa dele, e o muro que você tinha construído cai, isso dá uma discussão no processo jurídico, o juiz, para poder se posicionar, ele vai pedir à parte que questionou para nomear um perito, a outra parte vai nomear um outro perito, de repente o empreiteiro que construiu o muro vai nomear um terceiro perito, e o juiz nomeia um quarto perito de confiança dele, e depois que ele olhar para esses relatórios técnicos, ele então vai buscar construir a sua sentença, a sua convicção. Agora, o TSE não faz isso, porque os ministros não ouvem... nenhuma parte, né? Não houve. Eu participei, inclusive, há muitos anos atrás, um diretor-geral, doutor Alisson, na época que o ministro Sepúlveda Pertence era presidente do TSE, o doutor Alisson, que era o diretor-geral, contratou a Brisa, que é um instituto de P&D, liderado pelo Paulo Toledo, né? E eles fizeram um trabalho muito detalhado de análise, de segurança, de melhoria de processos, em todos os aspectos, desde os aspectos de segurança física até os sistemas, a arquitetura. E eu participei, eles me convidaram, e eu participei, dei lá a minha contribuição, e fizeram um trabalho muito bem feito. Quando o diretor-geral foi apresentar para o presidente do TSE, o presidente do TSE ficou muito contrariado. Vê se pode. Ele passou um tremendo sermão dizendo que era um absurdo ele ter feito esse negócio. Como é que ele podia contratar alguém de fora para fiscalizar o TSE? Isso é comprometer a credibilidade, a imagem do TSE. Ou seja, quem trabalha com gestão, isto é o básico do básico. Enquanto que qualquer executivo de qualquer empresa sabe, né, que é fundamental ele contar com, enfim, entidades independentes, cadeias de confiança independentes, o presidente do TSE não sabe disso. Ele não tem a menor ideia. Que loucura, né? Ele não tem como decidir. Esse é o problema dele. E aí, esse é o passo principal. O que nós estamos propondo é que o TSE tem que adotar o princípio da segregação de funções. Isso. E isso é fundamental para eliminar o poder de manipular os resultados da eleição, que hoje existe num grupo restrito de funcionários e colaboradores do TSE. Esse poder tem que ser eliminado. Isso só acontece com a segregação de funções e com a implantação de controle externo. Legal. Carlos, a gente vai voltar provavelmente nesse tema aí da segregação, que talvez ele seja o mais estruturante, vamos dizer assim, né? Além, obviamente, da parte tecnológica, né? Mas, obviamente, esse debate aqueceu, né? E até dando um passinho atrás, aí, um dos grupos aí que eu participo me perguntou, né? Uma coisa de 10 dias atrás, né? Falou assim, vem cá, tem uma história aí, voto impresso, não sei o que e tal. E aí foi quando eu te liguei, né? Há uma semana atrás, não tinha ouvido falar de grita, de nada disso, e foi maravilhoso aquele nosso bate-papo que gerou isso aqui, né? Então, eu queria até começar, se você me permitir, dizer o seguinte, quer dizer, está tendo esse tititi do voto impresso, que se não tiver o voto impresso não tem eleição, papapá. Então, a pergunta primeiro é o seguinte, né, que eu queria te fazer, né? Qual é o argumento central daqueles que defendem o voto impresso? E aí já emendo numa segunda pergunta, né? Se você concorda ou discorda, e por quê, né? Certo? Então, conta para a gente um pouquinho isso daí, para a gente alinhar o conhecimento aqui. Excelente. Olha, o voto impresso, ele é, na realidade, um instrumento de auditoria. Então, quando a urna nasceu, o projeto nasceu lá em 1995, 96, fez parte dos requisitos funcionais publicados pelo TSE a impressão de um comprovante para cada voto.
Então, a urna foi construída com uma impressora que imprimiu, em 1996, um comprovante para cada voto. E o objetivo da impressão desse comprovante era exatamente atuar como instrumento de auditoria. Essa impressão do comprovante não podia ter qualquer contato com o eleitor nem via o comprovante. Ele imprimia, a urna imprimia o voto e jogava num depósito que havia atrás da urna, que era a urna plástica descartável, para que, na eventualidade de se fazer uma auditoria, aqueles comprovantes seriam contados como instrumento de auditoria. Manualmente comparado com o resultado daquela Exatamente. específica urna, né? Exatamente. E uma curiosidade, em 1996, não havia lei que sustentasse a votação eletrônica e a totalização eletrônica, porque se estava trabalhando com o Código Eleitoral, que eu acho que é 1965, antigo. Só foi aprovada a lei que estabeleceu a votação e a totalização eletrônicas no ano seguinte, em 1997. Aí, alguns anos depois, em 2001, foi aprovada a primeira lei, depois da implantação do voto eletrônico, que estabeleceu o voto impresso como instrumento de auditoria. Essa primeira lei, inclusive, ela já estipulava o sorteio de uma certa quantidade de urnas para fazer uma amostragem estatística. Então, esse tema do voto impresso comprovante do conteúdo do voto impresso em papel como instrumento de auditoria nasceu na concepção funcional da urna publicada pelo TSE. Depois foi reimplantado por uma lei aprovada no Congresso Nacional, que depois aprovou mais 3 vezes o mesmo conceito. Uma lei de 2009, uma lei de 2015, que foi relatada pelo então deputado Bolsonaro. Essa lei foi vetada pela presidente Dilma e o Congresso derrubou o veto. E para derrubar o veto tem que ter uma maioria de 3/5. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal considerou o voto impresso inconstitucional em 2 ocasiões, por unanimidade, porque, na visão deles, a impressão do voto compromete o sigilo do voto, o que, na minha opinião técnica, não tem qualquer sustentação lógica, mas essa foi a definição. Então, o argumento. Esse foi o argumento. Mas é um argumento, então, contra o voto impresso, nesse caso. Contra o voto impresso. O que faz o seguinte, nós estamos numa situação que existe uma boa chance do voto impresso ser aprovado agora pela proposta de emenda constitucional, vai ser votada na semana que vem. Essa rearticulação política do presidente Bolsonaro com a nomeação do Ciro Nogueira para ministro da Casa Civil pode viabilizar a aprovação do voto impresso. Existe lá uma disputa política. O desafio é que, eventualmente, se não mudar nada, a lógica indica que o Congresso vai dizer, pela 3ª vez, que o voto impresso é inconstitucional. Então, esse é o contexto da situação. Por conta disso, quando nós começamos a discutir esse assunto no ano passado, no TT Voto Digital do Grita, eu trouxe essa proposta de documento eletrônico, com a qual eu já trabalho há muitos anos. E eu disse, olha... Como é que é esse documento eletrônico? Então, o que é o documento eletrônico? Né? O Brasil tem um ecossistema de certificação digital extremamente bem feito. Então, você tem toda uma cadeia de confiança que nasce no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, que é o ITI, que é um instituto, é uma autarquia, um órgão de Estado, assim como é o Inmetro, como é o INPI. Esse instituto está vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Mas ele é completamente independente, é um órgão normativo, ele estabelece normas. Acima desse instituto existe o Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. E esse comitê gestor tem representantes de vários órgãos do governo e de várias entidades da sociedade civil. O presidente nomeia esse comitê gestor, então ele é bastante abrangente, é um comitê técnico. Abaixo dessa infraestrutura existem autoridades certificadoras, que são empresas credenciadas pelo ITI, que geram e vendem certificados digitais e tokens criptográficos, empresas como CertSign, Serasa, Valide e mais uma dezena de outras. Né?
E, muito importante, existe um outro pilar na cadeia de confiança. Todos os produtos que são vendidos por essas empresas, os tokens, os softwares associados aos tokens, os servidores de autenticação, são todos previamente certificados pelo Inmetro. Então, a nossa cadeia, o nosso ecossistema de certificação digital, ele define toda uma estrutura com segregação de funções. Você tem o órgão que define norma, normatiza, você tem acima dele um comitê gestor, você tem autoridades certificadoras, você também tem empresas de auditoria independente que são credenciadas pelo ITI para auditar anualmente as autoridades certificadoras. Então, todas as funções elas estão muito bem distribuídas, a certificação, a operação, as auditorias. Ora, e nesse ecossistema, isso nasceu com uma medida provisória lá em 2001, isso define que um documento eletrônico gerado com uma assinatura digital feita com um certificado digital da ICP Brasil, esse documento eletrônico nasce com validade legal. Excelente. Esta é a única forma, na legislação brasileira, que um documento nasce com validade jurídica. Porque um documento impresso em papel, ele não nasce com validade jurídica. Você imprimir um contrato, você imprimir uma procuração, você vai ter que levar num cartório, vai ter que registrar num cartório, isso, e o escrivão é que vai dizer que aquele documento é legal. Então, o que é que a gente diz? Olha, fica essa briga aí, essa disputa política polarizada, esse assunto devia ser afastado dessa discussão política e ser discutido com a profundidade técnica que é necessária. O que nós estamos dizendo é o seguinte: do jeito que é feito hoje, não está mais aderente às melhores práticas da técnica, porque hoje o voto é armazenado, os votos são todos armazenados num arquivo único, que é uma planilha, uma grande tabela, que eles chamam de registro digital do voto. Como é uma grande tabela... Sim. Carlos, deixa eu te interromper um minutinho, claro, rapidinho, só para fechar a questão do impresso, que nesse caso, o que você está dizendo é o seguinte, só para ver se eu, pelo menos, entendi. Eu vou lá na urna, escolho lá meu candidato, terminei. Você está dizendo o seguinte, ao invés de sair a linguinha lá do papeleta e cair lá e tal, vai ter um carimbo lá do ICP, um certificado daquele meu voto que vai ter essa segurança jurídica, é isso? Eu estou dizendo cada urna terá conectado a ela um token criptográfico, como aquele que a gente usa no notebook, né, para assinar documentos e para emitir notas fiscais, por exemplo. Sim. E, para começo de conversa, você já começou a segregação de funções. Não é mais o grupo técnico de funcionários que domina todas as chaves criptográficas. E cada urna terá um token que foi fornecido por uma empresa independente credenciada. E um token individual por urna. Quando a urna coleta um voto, o programa da urna vai enviar para o programa associado ao token o conteúdo do voto, para que esse programa, então, crie um documento eletrônico com validade jurídica para cada voto. Aí surgiu o documento eletrônico. A partir daí, esse documento vai ser armazenado numa memória que não possa ser apagada. Nós estamos propondo essa melhoria também. Ou seja, a urna, em vez de ter lá um pendrive comum, como ela tem hoje, eles substituiriam esse pendrive comum, que é a memória de resultados, por uma memória que não pode apagar. Você escreve uma vez, escreveu, ficou. Não pode apagar. E você, dentro desse processo, apresenta o voto na tela da urna, agora como um documento com validade jurídica, para que o eleitor confirme. Mas hoje o Congresso tem um projeto de aprovar o voto impresso em papel, porque eles entendem que materializar o voto também em papel é importante para o eleitor. E o Congresso é quem decide isso, são os representantes dentro da nossa democracia. Em se decidindo, se aprovando essa PEC, que vai, então, determinar a impressão do voto em papel, é muito importante que esse voto impresso em papel seja uma cópia do documento eletrônico, porque só assim ele vai nascer com a validade jurídica necessária e ele estará protegido pelo documento eletrônico contra alterações. Então, a nossa proposta quer imprimir o papel? É uma decisão soberana do Congresso. O presidente defende essa tese,
Na realidade, como eu expliquei, o Congresso defende essa tese há mais de 20 anos. Quer dizer, isso não é novo. A impressão do voto em papel para ter um instrumento de auditoria não é novidade. A urna nasceu assim em 96 e o Congresso já aprovou em 4 ocasiões o voto impresso em papel como instrumento. Então, existe um entendimento do Congresso. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, ótimo, perfeito, se essa é a forma como o Congresso quer conduzir, vamos contribuir para que isso funcione. Como é que tem que funcionar? Tem que primeiro criar o documento token eletrônico com um token. Tá. Isso tem que ser feito independente do TSE, por uma razão simples. Aqui nesse fórum técnico, você imagina o seguinte, imagina que a gente só coloca uma impressora e imprime um comprovante em papel, e aí aqueles que defendem o voto em papel ficam muito satisfeitos. Depois vai vir, vai contar o papel vai ter lá um QR Code, aí alguns colegas dizem, está vendo? Não tem problema, se tiver erro, dá para verificar, porque olha o QR Code, vê a assinatura digital. O mundo real é muito mais complicado do que isso. Então, imaginem que vocês não são engenheiros e que vocês, na realidade, vão se colocar na posição de um juiz eleitoral lá de Ponta Grossa, lá de Caruaru. E aí vai ser feita uma apuração, vai se abrir o depósito lá, a urna lacrada, para contar os votos em papel, por uma auditoria qualquer, e tem 2 eventos que podem acontecer. Alguém comete uma fraude e remove metade dos votos, some, joga no lixo. Vai fazer a comparação com a contagem de eleitores e com os votos digitais, vai se descobrir que tem o dobro de eleitores que votaram e só tem metade das cédulas. Essa é a fraude do tipo 1. A fraude do tipo 2 é o contrário. Você tem lá 200 eleitores e alguém imprime numa outra impressora, que hoje em dia é muito fácil de fazer isso, uma série de votos similares ao que seriam votos legítimos. Pode estar com o código errado, pode estar com a assinatura errada, mas, de repente, aparece lá numa urna o dobro de votos do que o número de eleitores, porque foram colocados lá, e o juiz eleitoral, você se coloca na posição, sem ter conhecimento técnico, chega lá para tomar uma decisão jurídica. Como é que você vai tomar essa decisão jurídica? Hoje, o juiz não consegue tomar essa decisão. Vai chamar o quê? Um técnico do TSE para ir lá dizer que aquele documento é legítimo? Na hora que você tem um token criptográfico, na hora que você tem um documento eletrônico com validade jurídica, toda a cadeia de confiança de certificação digital já resolveu esse problema. Se você pega uma nota fiscal e você quer verificar se ela é legítima, bota lá no site e acabou. Acabou. Agora, Carlos, então, se a gente tem essa certificação digital, urna a urna, com token individual, etc., a impressão fica mais, digamos assim, para uma retórica enfim, de quem defende o impresso. O importante, pelo que eu estou entendendo, que você está explicando, é que se o voto tiver essa associação digital, essa assinatura digital, estaria resolvida a rastreabilidade dele. E a impressão seria talvez um luxo aí não necessário. É isso? Algo que o Congresso considera importante para a democracia é algo muito bom. Então, sim. Então, se o Congresso entende, como representantes dos brasileiros, se está sendo defendido pelo presidente, que a impressão do voto é algo que é importante para o eleitor ganhar confiança, assim seja. O nosso papel técnico aqui é dizer o seguinte, perfeito, é uma boa decisão, mas para que essa decisão não gere problemas, ela precisa ser tecnicamente bem implementada. Robusta. E aí, perfeito. A nossa colocação é, olha, nós temos legislação. Então, a maneira correta de fazer não é inventar história, não pode continuar do jeito que está, a resistência intransigente e cega da direção do Tribunal Superior Eleitoral está errada, não vejo nenhuma razão pela qual o presidente do TSE não possa ouvir os especialistas técnicos e, mais ainda, ler o que está na legislação.
A legislação Sim. brasileira é absolutamente clara. Ou seja, aquilo que existe lá, de uma planilha que foi usada para garantir que os votos são colocados de forma aleatória, tem problemas. O voto não está materializado num documento. Uma planilha como essa, ela fica aberta ao longo do dia. Então, os votos vão sendo colocados, a cada vez que um eleitor vota, vão sendo colocados cada vez numa linha. Ora, o arquivo tem que ficar aberto. Se ele é um arquivo aberto e o voto não é um documento eletrônico, no caso de haver uma quebra de segurança, esse modelo existente do RDV não protege o voto contra alteração. A Não tenha proposta que nós dúvida. estamos não protege. Nada. Vamos lá, quebra de segurança vai haver, é uma questão de quando, porque estatisticamente não existe sistema 100% seguro. E tendo em vista que existe lá um grupo de pessoas que tem domínio absoluto de todo o software, eles acham que isso é bom, e isso não é uma ilação da minha parte, essa informação está escrita num artigo publicado no site do TSE. Somente um grupo restrito de funcionários e colaboradores do TSE tem total controle sobre o software da urna eletrônica. Isso é muito bom, porque isso garante que o software seja unificado no Brasil inteiro. Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que não é bom de jeito nenhum. A gente até comentou, né, Carlos, uma brincadeira de adolescente, que é aquela coisa de sequestrar um jogador bom do outro time para poder ganhar a partida, né? Então, se são 6, 7, 8 pessoas, um apresenta uma dor de barriga, não sei o quê, e aí já era, já violou tudo, né? Agora, Carlos, você estava comentando um pouquinho antes, inicialmente, eu até te interrompi, sobre essa questão da segregação de funções. Sim. Né? Então, você fala de justiça eleitoral, de gestão eleitoral, já falamos bastante aí da urna em si, que é o elemento captador e tal. Então, conta para a gente um pouquinho mais como é que você enxerga essa segregação de funções para garantir a robustez de um processo de votação à distância, né? Chama que pode ser eleitoral e serve, como eu até te comentei, até para a Assembleia de SA, né? Então, como é que você vislumbra essa questão dessas segregações de funções, a auditoria, etc.? Olha, isso que eu estou falando aqui não é novidade, não é opinião do Carlos. Tem, inclusive, um trabalho muito bem feito pelo Paulo Vinícius, que é um profissional de carreira do Tribunal de Contas da União, que é o trabalho de mestrado. Eu achei, fazendo uma busca, auditoria e sistema eleitoral, achei no site do Tribunal de Contas da União. E lá ele descreve, eu aprendi muito no trabalho dele. Um sistema como esse, missão crítica, ele usa equipamentos e programas. Então, a primeira atividade que tem que ser segregada, tem que ser feita de um processo independente do TSE, é a certificação. Então, da mesma maneira que o token é certificado, sistema que tem equipamentos, servidores, urna eletrônica e programas, esses equipamentos e programas devem ser previamente certificados, por exemplo, na cadeia de confiança do Inmetro, um laboratório credenciado pelo Inmetro. Esse é o primeiro ponto. Se você, quando vai à padaria comprar mortadela, a balança que a padaria usa para pesar a mortadela e cobrar de você, essa balança precisa ser certificada no Inmetro. Ora, a urna eletrônica... E a ferida todo ano. E a ferida todo ano. Isso. A urna eletrônica, que é o instrumento de medição do desejo, né, da intenção do voto do eleitor, ele, obviamente, tem que ser certificado de forma independente. Ele não pode ficar integralmente dependente de técnicos do TSE. Então, a certificação independente é o primeiro processo. Passou. O segundo processo é a auditoria independente, após a eleição, da integridade do sistema. Existem ferramentas, que são ferramentas de mercado, onde você pode identificar todos os programas e arquivos, e você pode monitorar a integridade do sistema ao longo do processo, de tal sorte que uma empresa ou várias empresas de auditoria independente possam confirmar que o sistema operou durante a eleição e passou após a eleição de maneira íntegra. Então, auditores independentes vão emitir um relatório garantindo que o sistema operou íntegro e não foi alterado, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista lógico. A outra auditoria independente, após a eleição, vai certificar
o resultado. E aí pode ser simplesmente uma recontagem estatística, e isso pode ser função da quantidade de votos. E na hora que você tem um documento eletrônico com validade jurídica, você tem um instrumento adequado para fazer a recontagem, inclusive de forma automática, onde cada voto pode ter a sua legitimidade confirmada, porque essa auditoria depois pode ser feita online. Ela pode consultar, né, servidores que possam garantir a legitimidade de cada voto. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu me lembro que na Geórgia é lei. Teve uma eleição, a diferença entre os candidatos majoritários ela é menor do que 3%, se não me engano, é obrigatória a recontagem, ninguém precisa nem fazer nenhuma questão. Então, basta que sejam implantados processos independentes do TSE que possam dar ao sistema a confiança de cadeias independentes e que sejam acreditadas, né, de maneira independente, autônoma. Ô, Carlos, uma pergunta para lá, enfim, perdão a minha ignorância, né? Então, você de novo na questão da segregação de funções ainda, né? A gente tem o Tribunal Superior Eleitoral que, obviamente, por ser tribunal, né, tá ali para julgar e tal. E aí você comentou sobre a administração eleitoral, né, que aí é a logística, a distribuição das, enfim, das urnas, e, enfim, e coleta, sistema, etc. Hoje, a administração eleitoral é uma pergunta, até está pendurada no TSE, né? Ou não? É mais confuso. Ou seja, se você, de novo, entra no site do TSE, tem lá uma página que explica, olha, é importante que vocês saibam aqui um fato interessante, até peculiar. Aqui nós temos duas funções. Nós temos a Justiça Eleitoral, que trata os aspectos legais e eventuais questionamentos. Nós temos a Administração Eleitoral, que são as atividades de operar a eleição. E a gente tem isso tudo junto aqui no TSE, isso é muito bonito, porque a gente cuida de tudo. Na minha opinião, isto não é bom. Essas duas funções deveriam ser absolutamente divididas. E aí não haveria o conflito de interesses que existe hoje. Hoje, quando a gente vê o presidente do TSE se sentindo na obrigação de ir na televisão e fazer um pronunciamento nacional para explicar que houve um problema no supercomputador contratado para fazer lá um processo de contagem, isso é extremamente constrangedor. Porque o presidente não tem a menor ideia sobre o que ele está falando, ele está repetindo algo que lhe foi dito, ele não é capaz de avaliar se aquilo que lhe foi dito para ele repetir, sem saber o que está falando, se aquilo tem procedimento, né? Tanto que aí você vê, ele vai lá, faz essa afirmação com toda a ênfase, com toda a convicção, depois ele volta, alguns meses depois ele demite o secretário de informática. Eventualmente ele não ficou satisfeito. Agora, isso não devia acontecer. O ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro supremo, isso tem uma envergadura institucional. Ele não deveria estar envolvido, comprometido de forma constrangedora com um tema que não lhe é afeto. Ele tinha que ter independência para olhar da sua posição elevada, como presidente, como ministro do TSE, ministro supremo, e poder olhar para a administração eleitoral e dizer: vocês erraram aí, vamos corrigir esse negócio. E, aliás, façam direitinho, senão vocês serão punidos. Hoje não é assim, porque ele se coloca na posição que ele tem a obrigação de defender qualquer coisa, esteja ela certa ou não, porque ele é incapaz de avaliar o certo do errado. Então, esse conflito de interesse precisa ser eliminado. Sim, exatamente. Quase um conflito de agência dentro do tribunal, né, como a gente estuda em governança. Olha, o time aqui ou está tímido ou vai preferir fazer perguntas por voz, porque aqui no chat não está vindo nada, mas está maravilhoso, estou curtindo. O que eu gostaria de te pedir agora, Carlos, assim, um pouco dentro do que você, enfim, puder falar, tiver disposição de falar, é o seguinte, quer dizer, aí você tem a iniciativa aí da Grita, tem um canal Voto Legal. Conta para a gente um pouquinho como é que essas iniciativas estão, digamos assim, afunilando, né, para tentar fortalecer o nosso sistema, enfim, eleitoral, né? De novo, estamos falando aí de estrutura
do sistema eleitoral. Né? Enfim, conta para a gente um pouquinho aí. Olha, o Grita é uma associação sem fins lucrativos que nasceu com alguns objetivos. O principal objetivo é construir um Congresso melhor, ou seja, atuar de tal sorte que possa apoiar partidos para selecionar melhores candidatos e apoiar eleitores para que possam eleger melhores parlamentares. E dentro desse contexto, a Associação Grita defende teses de aperfeiçoamento do sistema eleitoral, como é que os votos serão feitos. Hoje em dia é um processo complexo, não sei se vocês já olharam para esse aspecto. Da Câmara, por exemplo, 527 deputados, né? Não, perdão, 513 deputados, só 27 foram eleitos com votos próprios. Os outros são eleitos por cálculos de percentual, lista de partido, coligação, tem lá toda uma regra. Mas quantos foram do voto próprio? Dos 513 deputados, 27, ou seja, 5%, isso, são eleitos por voto próprio. Por isso é que estão discutindo voto distrital misto, esses assuntos estão lá em discussão para a reforma eleitoral. Dentro dos objetivos da Associação Grita, né, existe lá, o segundo objetivo é desenvolver projetos para aperfeiçoamento continuado do sistema eleitoral. E aí nós temos esse grupo que está fazendo esse trabalho técnico. Acontece que hoje, foi até as minhas filhas que me chamaram a atenção, pai, se você quiser falar para mais gente, você precisa atuar nas redes sociais. Eu disse, pô, mas dá trabalho, né? Eu sou engenheiro. Não, você tem que fazer. Aí vieram, ficaram aqui me pressionando, eu disse, bom, tá bom. Então eu vou criar aqui canais para conversar. Comecei publicando um artigo na Folha, e aí peguei esse artigo na Folha e publiquei no LinkedIn. E positivamente surpreso com uma grande participação. Você participou, vários colegas, Amaral participou, e um monte de amigos antigos, de longa data, começaram a surgir e dando força e tal. Aí, então, eu publiquei um segundo artigo, publiquei um vídeo. E aí um outro amigo falou, você vai abrir um canal no YouTube. Tudo foi uma provocação, ou da minha família, ou de amigos. Isso. Eu vou sentar com você, nós vamos, igual vocês fizeram aqui, vamos gravar uma live e nós vamos publicar esse troço no YouTube. Isso aí. Porra, legal. E assim foi. E eu estou muito assim, gratificado, porque deu muito certo. Eu tenho tido muita manifestação de apoio. Aí acabei fazendo também um canal no Instagram. Então, a gente tem hoje o meu perfil, né, do caso, no LinkedIn. No YouTube, a gente tem o canal Voto Legal. E no Instagram também. Eu tenho o meu perfil pessoal, que é o Rocha Samurai, e temos o perfil Voto Legal. E, com isso, a gente tem conseguido muita interação, muito retorno. E temos apoio do pessoal do Grita também, sem dúvida. E temos feito um trabalho de articulação. Eu aprendi, trabalhei, fui presidente da ABComp, Associação Brasileira de Computadores e Periféricos, no início da década de 90. E aí atuei muito em Brasília por conta da lei de informática e dos aspectos ligados à lei de informática na lei da Zona Franca de Manaus. Então, trabalhei vários anos pela associação, representando o setor. E aprendi que funciona. Quando você tem uma boa tese, que é uma tese técnica, você conversa com parlamentares de diversas tendências políticas e eles ouvem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já conversei com o Felipe Barros, que é relator da PEC, que é do PSL do Paraná. Conversei com o deputado-general Peternelli, que é do PSL de São Paulo, que, por acaso, é primo do Pazini, meu bicho. Foi por isso que eu consegui um acesso. O deputado Peternelli me apresentou a deputada Bia Kiss, e aí comecei a conversar com ela, que ela é a autora da PEC. Ela me chamou, eu participei de uma live do voto impresso, que ela lidera no YouTube. Isso trouxe boa repercussão. Depois conversei com a deputada Ângela Amin, porque ela tem uma proximidade com a certificação digital, e também ela é amiga de colegas do Grita, do Cássio, do Gui. Fui no Novo, conversei com Marcel Van Hatten, do Sul, depois conversei com Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro. Eu tenho um filho que mora no Rio e participa do Novo desde o comecinho.
que aí ele me ajudou a começar uma conversa com o Paulo Ganimi, e agora estamos articulando uma conversa com toda a bancada do Novo, que está muito interessada no tema. Aí, por conta disso, participei de uma live com o Novo de Ribeirão Preto, agora estou conversando com o pessoal do Sul. Então, enfim, como eu gosto de conversar e acho que é importante como, digamos, evangelização do tema, né? Aí. Eu tenho conversado, e é isso que eu estou fazendo com vocês Bacana. aqui. Aí nós temos um colega que é ministro, e aí uma coisa leva a outra. O ministro Marcos Pontes me chamou, segunda-feira eu tive com ele, e ele me recebeu muito bem, disse que esse assunto é importante, está na agenda do presidente. Ele, então, conversou com o presidente ontem, e, eventualmente, se tudo correr bem, amanhã eu terei a oportunidade de conversar com ele sobre o tema. Maravilha. Pô, super 10. Esse ele aí, só para ficar claro, não é o Marcos Pontes, certo? É É o o presidente Jair, Bolsonaro. certo? Isso. O nosso presidente Bolsonaro. Muito bom. Pô, parabéns, show de bola. Já deixo aqui, de coração, aqui um pedido para todos que estão aqui nesse bate-papo, de buscar promover aí na rede social a participação aqui hoje, né? Apontar lá para o canal do YouTube, enfim, Instagram, dependendo da rede social, aí para ajudar esse movimento, que, de novo, como você falou muito bem, né, Carlos, o movimento é técnico, estruturante, né? Então, não tem aqui, vamos para cá, vamos para lá, né? Né? Não tem uma discussão partidária aqui, né? Então, é uma discussão estruturante. Então, eu queria fazer o seguinte, Nélio, você fez a pergunta por escrito, mas abre o teu microfone e, por favor, faça a pergunta direto ao Carlos aí, que a gente tem aqui 10 minutinhos para encerrar o nosso tempo aqui. Começa você, Nélio. Abre o teu microfone aí e faça a pergunta, por gentileza. Opa, pessoal, me escutam bem aí? Sim. Super. Boa noite a todos. Carlos, prazer em falar com você novamente. Provavelmente você não lembra de mim. Há muito tempo atrás, a gente se relacionou. Você estava fazendo terminal de computador. Foi lá na década de 80. Enfim, Legal. uma pergunta, assim, falando tecnicamente, pelo que você descreveu, me pareceu que o voto impresso, ele abre uma brecha para adulteração e justamente problemas no que se refere a adulterar. Qual seria uma recomendação essencialmente técnica, então, para o voto impresso? Eu sei que existe toda uma política atrás disso, mas tecnicamente já existe um consenso se o voto impresso é prejudicial ou abre margens a esse tipo de adulteração? Olha, a impressão do voto é um processo como qualquer outro. Então, ele tem que ter os cuidados associados. É evidente que na hora que você está imprimindo um documento, o cuidado fundamental é que esse documento seja a cópia do documento eletrônico criado previamente, para não haver divergência entre o registro eletrônico e o registro em papel. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os cuidados processuais sejam tomados. E, na minha opinião, haverá mais risco, mas é perfeitamente administrável. É uma questão de administrar. Se essa decisão soberana for aprovada no Congresso Nacional, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral implementar, né? Essa é a minha posição técnica. Como cidadão, eu fico incomodado de ver ministros do Supremo tomando lado. O ministro do Supremo, o ministro do TSE, ele é um juiz. O juiz não tem que tomar lado em qualquer discussão dessa. E é por isso que essa arquitetura institucional precisa ser aperfeiçoada. O presidente do Supremo toma lado porque ele, além de ser juiz da Justiça Eleitoral, ele é o presidente da administração eleitoral que ele resolve defender. E aí surge o conflito de interesse. Se ele fosse só juiz, se ele não tivesse que ser o representante, né, o líder administrativo da administração eleitoral, possivelmente esse conflito não haveria. Isso, ele teria a isenção necessária, né, Carlos? Ele não tem a isenção. Ele teria. Hoje Na ele não segregação, tem. ele teria a isenção de dizer isso está certo, isso está errado. Como ele também é o próprio responsável pela administração eleitoral, aí, popularmente, o dele também, enfim, está exposto, né? Tá certo? Então, aí ele se protege. Certo. Exatamente. Isso. É isso aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Está todo mundo meio tímido?
Nós temos mais que uma pergunta, parece uma afirmação do Hayama, que é o seguinte: o paper trail dá um conforto maior à população, mas não é um conforto técnico. Ele está falando, porque como ele está nos Estados Unidos existe um entendimento majoritário. Surgiu um paper em 2007, que é um paper contratado pelo NIST, que é o órgão de segurança da informação do governo americano. Tem 2 PhDs, né? O Rivers e o Wack. O Rivers é do MIT. E esses caras, então, criaram um conceito de que um equipamento de votação, um equipamento eletrônico de votação, para ele ser um bom equipamento, ele tem que adotar o princípio da independência do software. O que quer dizer que os resultados de uma votação, que são gerados por esse equipamento, eles não podem depender do software. Então, se houver erros no software, ou se houver alterações no software, esses eventos não podem interferir nos resultados para que o equipamento seja considerado independente do software. Os técnicos evoluíram na compreensão e disseram, bom, só tem uma maneira de fazer isso, que é imprimir o voto em papel. E nos Estados Unidos tem o VVPAT, que é o Voter Verifying Paper Audit Trail. Mas o sistema americano de votação é bem diferente do brasileiro. Para começo de conversa, a identificação do eleitor, ela ocorre num ambiente separado. Se você não se identifica na mesma máquina que você vota. Primeiro você se identifica num processo separado, numa fila. Depois existem várias máquinas de votar, o que significa dizer que a aleatoriedade que garante o sigilo do voto, ela está na fila. Você pode escolher a máquina 1, 2 ou 3 para votar. E, com isso, você pode ter lá uma trilha de papel, inclusive sequencial, não tem problema nenhum. Existem outros sistemas em que você vota numa máquina, essa máquina imprime uma cédula com as suas escolhas, você pega essa cédula manualmente, vai num outro repositório e deposita a sua cédula que foi gerada na máquina. Depois, essa cédula ela vai ser lida em leitoras óticas automáticas, né? Então, são processos muito diferentes do sistema brasileiro. O sistema brasileiro não foi construído com essa facilidade. Então, eu acredito que esse processo para construir uma impressão em papel robusta, ele vai levar algum tempo. Muito possivelmente não será possível implementar o voto impresso em papel em todas as sessões eleitorais no ano que vem. É um desafio grande técnico, porque é algo novo. Mesmo a implantação da urna eletrônica brasileira, ela ocorreu em várias eleições. Na primeira eleição, votaram eleitores, 32 milhões de pessoas, em 57 cidades. O Brasil tem 5.600 e mais municípios. Municípios, então, bom, antes de mais nada, pessoal, os links solicitados aí tá no chat, né, do perfil do Carlos Rocha no LinkedIn, o Instagram e o YouTube. Mais algum, Carlos, que eu tenha me esquecido? Além Não, desses acho que três? são os 3. Tá ótimo, tá ótimo. Não, legal. E agora, você acabou de comentar, Carlos, para tentar encerrar, talvez aqui, para a gente manter dentro do horário, já que ninguém mais quer fazer pergunta, você acabou de dizer que implementar a impressão do voto, não vou nem chamar de voto impresso, a impressão do voto, que eu entendi assim, para a próxima eleição vai ser uma tarefa bem difícil. Aí eu te pergunto o seguinte, a implantação do sistema de certificação digital na urna, e aí não sei qual é a implicação disso na questão dessa planilha aberta que você falou, dá tempo ou tampouco dá tempo? Foi boa pergunta que eu estava pensando em fazer, estava já maquinando. Eu vou considerar que essa pergunta é de todos. Não vamos brigar pela pergunta, responderei com a mesma atenção e carinho que o veterano deve ter com os seus liderados. Eu agradeço aqui os bichos. E, por favor, vocês depois façam aí uma homenagem à minha pessoa, porque, evidentemente, como vosso veterano, eu mereço. Né? Não há dúvida disso. Muito. Eita, demorou. Como cidadão brasileiro. A humildade também não é uma virtude que me acompanha, fiquem tranquilos. Ele me conhece pouco, né, pessoal? Imagina. Mas diga, Carlos. Então, o tema da implantação, ele foi uma premissa do nosso trabalho. Quando nós começamos,
o trabalho no TT Voto Digital do Grita, nós estabelecemos um conjunto de premissas. Primeira premissa: o sistema eletrônico de votação brasileiro é um bom sistema. A urna eletrônica é um bom projeto. As equipes que se dedicam a isso, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto nos outros colaboradores e nas empresas que fabricam, é gente competente, gente qualificada, que faz um bom trabalho, que estuda, que se aprofunda. Isso não quer dizer que não haja oportunidade de melhoria. Então, a essência do nosso trabalho é como nós vamos implementar, nas eleições de 2022, um avanço importante e que seja possível, tenha custo bastante baixo e tenha viabilidade técnica de mercado, de implantação. Então, a escolha de adotar o voto em documento eletrônico certificado pela ICP Brasil parte da premissa que o ecossistema brasileiro de certificação digital é capaz, do ponto de vista de capacidade produtiva e capacidade técnica, o ecossistema de certificação digital é capaz de atender a esta demanda. E, para confirmar isso, nós tivemos várias reuniões com empresas do setor que estão na Associação Nacional de Certificação Digital, a ANCD. No ano passado, foram fornecidos no Brasil mais de 6 milhões de certificados digitais. Fabricar token, fornecer certificado digital com o programa associado token é produto usual de mercado. E o prazo de agora até o ano que vem, desde, claro, que essa decisão seja tomada aí nos próximos 3 meses, 4 meses no máximo, existe sim tempo suficiente, porque o token é um produto que já é fabricado em larga escala e nós estamos usando exatamente o mesmo token. Haverá necessidade de aperfeiçoamento do software da urna para substituir o registro digital do voto pelo documento eletrônico de cada voto. Idealmente, o TSE também vai substituir a memória de resultados, que é um pendrive comum, por uma memória que só escreve uma vez e depois não permite alteração daquilo que foi escrito, para que você possa garantir a persistência e a proteção técnica no hardware, né, de cada voto, com uma memória que não apaga e que não permite alteração. A proposta técnica parte da premissa de que ela é viável de implementação. E aí isso dá tempo a uma eventual implantação gradual do voto auditável impresso, se surgir necessidade para tal. A gente propõe que seja uma combinação das duas soluções. Legal. E pergunta de Eletraca, que, na verdade, eu acho que não me lembro de ter feito um projeto depois de formado de eletrônica, mas você falou, então, que a urna talvez tenha que fazer um upgrade, uma atualização de software, de firmware e tal. O hardware segura a onda para conectar com o hardware atual. Suportaria essa atualização, né? Sim, porque o hardware da urna ele tem já previsto uma porta USB para conexão de periféricos, e aí o token entraria nessa porta USB. Ele tem lá um pendrive que está num determinado slot, que na realidade já foi uma evolução. Antigamente existia um periférico chamado disquete, e esse disquete era usado para armazenar os dados. Então, ali foi substituído o disquete por um pendrive que tem lá um formato mecânico específico, que até ocupa um espaço similar a um de disquete. Basta colocar ali essa nova memória que nós estamos propondo. E o token pode ir na porta USB. Então, sim, nós vamos aproveitar e preservar as urnas eletrônicas existentes. Foi parte do nosso conjunto de premissas. Excelente. Então, Hércio, abra seu microfone e, por gentileza, faça a sua pergunta ao Carlos. Carlos, tudo bem? Obrigado. Do voto auditável impresso, se surgir necessidade para tal. A gente propõe que seja uma combinação das duas soluções. Legal. E pergunta de Eletraca, que, na verdade, eu acho que não me lembro de ter feito um projeto depois de formado de eletrônica, mas você falou, então, que a urna talvez tenha que fazer um upgrade, uma atualização de software, de firmware e tal. O hardware segura a onda para conectar com o hardware atual. Suportaria essa atualização, né? Sim, porque o hardware da urna ele tem já previsto uma porta USB para conexão de periféricos, e aí o token entraria nessa porta USB. Ele tem lá um pendrive
que está num determinado slot, que na realidade já foi uma evolução. Antigamente existia um periférico chamado disquete, e esse disquete era usado para armazenar os dados. Então, ali foi substituído o disquete por um pendrive que tem lá um formato mecânico específico, que até ocupa um espaço similar a um de disquete. Basta colocar ali essa nova memória que nós estamos propondo. E o token pode ir na porta USB. Então, sim, essa foi, inclusive, uma das outras premissas, ou seja, nós vamos aproveitar e preservar as urnas eletrônicas existentes. Foi parte do nosso conjunto de premissas. Nossa, excelente. São exatamente 8h. Tem mais uma pergunta. Isso, eu estou vendo aqui do todo Hércio. Mundo tem gás aí para estender uns minutinhos a mais? Podemos estender 3, 5 minutinhos, que tem uma pergunta do Hércio. Podemos, Carlos? Você aguenta mais 5 minutinhos? Claro. Então, Hércio, abra seu microfone, por gentileza, faça a sua pergunta ao Carlos. Só que você tem que abrir o microfone, viu, irmão Heine? Espera aí, vai lá. Ou ele desistiu de fazer a pergunta? Para ganhar tempo... É que você não estava liberando aí, eu estava clicando aqui normalmente. Não, está escrito aí, Carlos, tudo bem? Obrigado aí pela palestra, legal. A gente já se conhece, mas sobre blockchain, a gente falou um tempo atrás, você vê avanços, estudos ou pesquisa para utilização da tecnologia em processo eleitoral, mesmo que não seja numa eleição, num plebiscito ou algo assim? E quanto tempo, né? Se puder complementar, né, Hércio? Obrigado pela pergunta. Primeiro, meu caro Hércio Liber, é um prazer encontrá-lo aqui. Faz tempo que a gente não toma um café, vamos marcar, não é? A gente sempre tem boas conversas. Uma boa pergunta. Sim, eu acredito que existe tecnologia nova, blockchain é uma dessas alternativas. Eu conversei esses dias com um amigo de uma empresa brasileira que desenvolveu uma solução muito interessante que se chama Interlock Ledger. Depois eu mando para vocês o site. Isto é uma empresa brasileira que desenvolveu uma solução de mesmo patamar tecnológico que o blockchain, mas se apresenta como uma solução com vantagens, né? E são amigos brasileiros que, inclusive, têm pedido de patente nos Estados Unidos. Muito interessante o trabalho deles. E eu acredito que esse é um bom caminho. Isso, claro, vai exigir um trabalho mais aprofundado, né? Porque essas transformações elas vão exigir. Mas eu acho que isso é perfeitamente possível. O grande mérito dessa discussão é que isso ocupou agora um espaço mais amplo de interesse da sociedade, né, do Congresso, da mídia, e seria muito bom que, na realidade, a gente olhasse para o nosso sistema eleitoral e repensasse completamente. E o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo isso. O ministro Barroso, ele tomou uma iniciativa já no ano passado e foi criado o projeto Eleições do Futuro, que é coordenado pelo juiz Sandro Vieira. E é um projeto muito interessante. Vocês devem lembrar que nas eleições passadas houve testes de soluções de diferentes empresas para voto online, e isso foi testado, inclusive, em alguns TREs. Então, esse sim é o caminho, e a utilização de novas plataformas, novas soluções de segurança, né, como o blockchain, será muito bem-vinda. E é perfeitamente viável. Hoje em dia, a tecnologia já avançou muito e vale olhar. Mas volto a lembrar que o Interlock Ledger é bem interessante, o L2 vale olhar, é um produto de última geração aí, que pode ter um papel interessante nesse projeto. Excelente. Carlos, meu nome, mas definitivamente tenho certeza que eu falo aí pelos 19 que participaram aqui hoje. Realmente, você falou que a humildade não te segue, mas sendo quem você é, um empresário de sucesso, uma pessoa que devolve tanto para a sociedade, eu te considero um cara para lá de humilde. Isso só te faz maior. Eu realmente tenho orgulho de ter você como meu colega de escola, né? E amigo, né? Então, queria te agradecer de coração.
o que tiver no nosso alcance aí para ajudar a empurrar essa discussão técnica. Eu acho que eu tenho que ir ao multi-tchau, não sei como é que eu faço aqui, mas se o pessoal quiser abrir o microfone para dar um tchau para o Carlos, aí agradecer de coração. Eu quero agradecer a todos aí que vieram, né, escutar o Carlos e essa conversa aqui, todas as turmas aí, teve de 75 a 87 inscritos, né, das turmas, tá, Carlos? E, enfim, então, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos aí. Valeu, Excelente, pessoal. hein? Obrigado aí. Obrigado. Obrigado. E venham contribuir. Um grande abraço. Mandem comentários, pode, né? Só não vale xingar a mãe. O resto, tudo vale. Pode dizer que é besteira, venham contribuir. Foi um prazerzão. E depois que avançar, abraço, espero Carlos. que a gente possa repetir aí, viu? Bom vê-los. Com aqui. certeza. Com certeza, fazer outros fóruns. Gente, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Grande Léo. abraço, Obrigado, Xará. Arnaldo. Valeu. Obrigadão. Pela palestra, legal. Sobre blockchain, a gente falou um tempo atrás, você vê avanços, estudos ou pesquisa para utilização da tecnologia em processo eleitoral, mesmo que não seja numa eleição, num plebiscito ou algo assim? E quanto tempo, né? Se puder complementar nessa. Obrigado pela pergunta. Primeiro, meu caro Écio Liber, é um prazer encontrá-lo aqui. Faz tempo que a gente não toma um café, vamos marcar. A gente sempre tem boas conversas. Uma boa pergunta. Sim, eu acredito que existe tecnologia nova. Blockchain é uma dessas alternativas. Eu conversei esses dias com um amigo de uma empresa brasileira que desenvolveu uma solução muito interessante, Interlock Ledger. Isto é uma empresa brasileira que desenvolveu uma solução de mesmo patamar tecnológico que o blockchain, mas se apresenta como uma solução com vantagens. São amigos brasileiros que, inclusive, têm pedido de patente nos Estados Unidos. Muito interessante o trabalho deles. E eu acredito que esse é um bom caminho. Isso, claro, vai exigir um trabalho mais aprofundado, né? Porque essas transformações elas vão exigir. Mas eu acho que isso é perfeitamente possível. O grande mérito dessa discussão é que isso ocupou agora um espaço mais amplo de interesse da sociedade, né? Do Congresso, da mídia, e seria muito bom que, na realidade, a gente olhasse para o nosso sistema eleitoral e repensasse completamente. E o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo isso. O ministro Barroso, ele tomou uma iniciativa já no ano passado e foi criado o projeto Eleições do Futuro, que é coordenado pelo juiz Sandro Vieira. E é um projeto muito interessante. Vocês devem lembrar que nas eleições passadas houve testes de soluções de diferentes empresas para voto online, e isso foi testado, inclusive, em alguns TREs. Então, esse sim é o caminho. A utilização de novas soluções de segurança, né, como o blockchain, será muito bem-vinda. E é perfeitamente viável. Hoje em dia, a tecnologia já avançou muito. Carlos, meu nome, mas definitivamente tenho certeza que eu falo aí pelos 19 que participaram aqui hoje. Eu realmente, você falou que a humildade não te segue, mas sendo quem você é, um empresário de sucesso, uma pessoa que devolve tanto para a sociedade, eu te considero um cara para lá de humilde. Isso só te faz maior. Eu realmente tenho orgulho de ter você como meu colega de escola, né? E amigo, né? Então, queria te agradecer de coração. O que tiver no nosso alcance aí para ajudar a empurrar essa discussão técnica. Eu acho que eu tenho que ir ao multi-tchau, não sei como é que eu faço aqui, mas se o pessoal quiser abrir o microfone para dar um tchau para o Carlos, aí agradecer de coração. Eu quero agradecer a todos aí que vieram, né, escutar o Carlos e essa conversa aqui, todas as turmas aí, teve de 75 a 87 inscritos, né, das turmas, tá, Carlos? Então, muito obrigado, boa noite. Obrigado, Carlos. Boa noite a todos aí. Valeu, Excelente, pessoal. hein? Obrigado aí. Obrigado. E venham contribuir. Um grande abraço. Mandem comentários, né? Só não vale xingar a mãe. O resto, tudo vale. Pode dizer que é besteira, venham contribuir. Foi um prazerzão. E depois que avançar, espero que a gente possa repetir aí, viu? Bom vê-los. Com certeza. Com certeza, fazer outros fóruns. Gente, boa noite, muito obrigado. Obrigado, Carlos. Grande abraço, Xará. Valeu. Obrigadão.